E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan, e eu estou aqui para gravar a segunda parte da aula Cálculos Estequiométricos da cana-de-açúcar. Vamos lá? Então, pessoal, na aula anterior, eu. Vamos recapitular aqui, né? Passei com vocês como que é a composição da cana, né? Fizemos aqui o cálculo da pureza da cana, cálculo da pureza do caldo da cana, né? Depois a gente veio aqui para as relações estequiométricas, de transformação da sacarose em glicose e frutose, o cálculo do AR e a relação, né, de conversão da glicose e frutose em etanol. Aqui a gente chegou no parâmetro, né, na relação aqui 0,5111 gramas de etanol para cada grama de glicose que entra no meu processo fermentativo, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar de matéria-prima. Então, hoje é a aula parte 2. Bom, é, a qualidade da matéria-prima da cana é um negócio intrigante, né? Eu até trouxe aqui numa aula de balanço de RT, né? Vocês, dois exemplos extremos, assim, de cana no começo de safra, né? Com a TR mais baixa, depois uma cana com a TR mais alta. E a gente viu, assim, que a diferença é muito grande, né? Então, pessoal, categorizando a cana aqui do ponto de vista do teor de sacarose, né? A gente fala que uma cana, né, com uma pol entre 13 e 14%, né, é uma cana média, menos que 13 é uma cana pobre e mais que 14 é uma cana rica, tá? A fibra da cana, ela pode variar de 11% até 17%. Já vi cana com 20% de fibra, tá? A pureza dessa cana, né? Quando ela é menos que 80%, é uma cana pobre, de 80 e 85 ele é uma cana média, e acima de 85 a gente considera que é uma cana rica, né? Uma cana com a pureza alta. Os açúcares redutores, né? Variam em média de 0,55 a 1%, né? De todo volume de cana que entra é glicose e frutose, né? Os açúcares redutores. A impureza mineral, né? Ela vai variar ali. Aqui está em porcentagem, mas está errado, né? Isso aqui é quilo por tonelada de cana. Aqui também, quilo, corrige, né? Por tonelada de cana, tá? Mas ela vai variar ali de 6 a 30 quilos de terra, né? Principalmente quando a gente está retomando a moagem, né? Onde a agrícola vai para aquelas áreas de reforma, né? Onde não existe tanto o impacto ali do arranquio de soqueira, né? E acaba trazendo mais terra para a usina, né? Então tem toda uma sistematização que a agrícola faz para diminuir esse número e ele chega a 30, né? Às vezes até mais que 30 quilos. E por último, a impureza vegetal, né? Já tem um bom tempo que foi proibido a queima de cana e desde então a gente vem, né? Aprendendo todo dia aí a processar essa impureza vegetal, a palha que vem junto com a cana, né? Então ela vai variar também ali de 50 até 130 quilos de palha por tonelada de cana. Então, gente, se o ATR médio da cana é em torno de 135, então a mesma quantidade de açúcar que a gente traz, a gente também está trazendo de palha. Então, esse item aqui é bem relevante. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para tentar exemplificar essa questão da palha, né? A palha é uma estratégia que a gente tem, que ela acaba ajudando na produtividade, né? Produtividade, quando eu falo tonelada de canas por hectares, mas ela tem o seu reflexo no ATR, né? Ela tem o seu reflexo na indústria, né? Ela tem o seu reflexo no transporte, né? No pagamento e tudo mais. Então, eu quis trazer um exemplo aqui para vocês, vou dar um zoom na tela aqui para facilitar. Então, vamos lá. Aqui eu peguei, ó, no cenário um. Então, a propriedade aqui de 3.530 hectares, tá?
essa propriedade aqui, ela deu um ATR, uma pureza, foi colhida com uma impureza vegetal de 9%, ela deu 135 quilos de ATR, a produtividade do canavial lá fechou, né, em 85 toneladas por hectare, tá bom? Então, quanto de cana que eu colhi nessa área, né? Eu vou multiplicar a produtividade pela área colhida. Então, me deu ali 300 mil toneladas de cana, ok? Vamos lá, um outro ponto aqui. Quanto que deu por hectare, né? ATR por hectare. Então, você multiplica o ATR por esse volume dividido por a área vezes mil toneladas por hectare, tá ok? E dessas 300 mil, quanto que é palha? 9%. 300 mil vezes 9. Então, das 300 mil toneladas de cana que eu colhi, 27 mil não era cana, era palha, né? Que a gente trouxe junto com a cana. Aí eu quis trazer aqui para vocês um cenário 2, ó. Trazer aqui um cenário 2, né? O que que é esse cenário 2 aqui? O que que é esse cenário 2? A mesma propriedade, só que ela foi colhida com 6% de impureza vegetal. Ora, o que que eu estou tirando da cana em relação a esse cenário 1? Eu estou tirando palha. Aqui estava com 9%, aqui está com 6%. Então, se eu pegar aqui e dividir, em vez de trazer 27 mil toneladas de palha, né, eu estou trazendo 18. Então, quanto que eu diminuí aqui? De uma em relação à outra. Bom, ó, então, meu volume de cana, como eu não trouxe essa palha, vai ser as 300 mil, né, menos a diferença desse camarada aqui, da quantidade de palha, que é o que eu deixei na lavoura, né? Então, ó, eu trouxe 291 mil toneladas de cana, ok? Então, vamos lá. Toneladas, por que que isso não está indo aqui? Bom, tonelada de cana. E olha o que que vai acontecer com a TR. Bom, como que eu tirei da cana foi palha, não foi açúcar, então a quantidade de açúcar que eu tinha na cana não mudou, mas agora eu vou dividir isso por um volume menor de cana. Então, quando eu pego o volume de cana vezes o ATR, eu chego no total de açúcar que eu colhi naquela área. Dividindo isso pelo volume de cana atual, eu chego no ATR. Ó. Então, o ATR, como eu limpei mais a cana, ó, ele passou de 135 para 139. Então, estou levando uma cana mais limpa, o ATR vai estar mais alto. E o que acontece com a produtividade? Ó, eu colhi 291 mil dividido. Ó, a minha produtividade caiu, tá vendo? Então, gente, aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Então, aqui é a diferença, né? Então, diminuí a impureza vegetal em 3%, o ATR subiu 4 quilos, a minha produtividade do canavial diminuiu, né? Diminuiu 2,6 toneladas por hectare. A quantidade
de ATR, ó, em toneladas de ATR por hectare, não muda. Porque o que eu deixei de colher aqui foi palha, né? Não foi açúcar. Aí tem toda uma questão que, dependendo da velocidade dos ventiladores, estilhaça a cana, aumenta a perda. Mas existem maneiras de regular velocidade, placa defletora, as faquinhas, né, estarem sempre fazer a rotina de trocar as faquinhas no período certo, velocidade do exaustor primário, despontador de cana, enfim, tem uma série de recursos aqui para diminuir. Mas então, gente, eu quis mostrar aqui para vocês essa diferença, né? Então, praticamente ele, né, quando eu sopro mais a cana, desculpa, sopro mais a palha, né, eu reduzo aqui a minha impureza vegetal de 9 para 6, eu deixo de transportar para a usina 9.000 toneladas de palha. Isso é bom ou ruim? Depende, né? Depende qual que é a estratégia. Você está no ano que o preço do bagaço também está muito bom. Tudo depende, tá? Então, tudo depende do cenário que você está. Se você tem uma safra com risco de bisacana, né, não faz sentido você trazer tanta impureza vegetal. Deveria limpar a cana o máximo possível. Você vai acabar deixando cana de pé. Então, tem uma série de situações. Continuando a minha aula agora, né, eu estudei uma fugidinha um pouco. Bom, então a gente falou que a cana ela é composta por fibra, água e sólidos dissolvidos. Esses sólidos dissolvidos, o que remunera a gente são a glicose, a frutose, que são os açúcares redutores, e a sacarose. Lá, quando a cana entra na usina, a gente não analisa o AR da cana, tá, pessoal? A gente faz essa conta lá no PCTS, tudo por correlação, tá bom? E essa formulinha que está aqui embaixo. Então, eu vou explicar ela para vocês, tá? Então, vamos lá. A gente tem no cálculo do AR, que é o açúcares redutores na cana, né? Como que a gente faz isso? A gente, com a informação da pol da cana e da fibra, a gente substitui nessa fórmula aqui a fibra, tá ok? E acha o coeficiente C, que vai aqui no cálculo do AR. A gente calcula o AR do caldo extraído, que é esse cara aqui, através de uma correlação que leva em conta a pol da cana, né? Então, tem o pol da cana. Pureza da cana, desculpa. Pureza da cana, tá aqui, ó. Então, substituo a pureza, acho o ARCD, né, o açúcar redutor do caldo extraído, acho o coeficiente C, substituo tudo nessa fórmula aqui e eu chego no meu cálculo do AR, tá bom? Beleza? Com a R, aí vocês vão perceber que lá na frente, na hora de calcular fazer o exercício, essas continhas aqui vão ser importantes para a gente, tá bom? Bom, e como que eu chego no cálculo dos açúcares redutores totais, né, que é o ART? Eu vou pegar o ART nada mais é que o AR, que eu expliquei ele em cima na fórmula aqui, né, da fórmula amarelinha, mais a sacarose, que é a pol, que eu analiso, né, a pol do cal, dividido por 0,95. E que é o 0,95? É o fator de correção, né? Lembra da aula aqui atrás, ó? 0,95. É quanto de açúcares redutores eu faço com a sacarose, né? Então a relação aqui, ó. A R é S, sacarose dividido por 0,95, tá? E aí eu calculo aqui o meu
a ART da cana, né? Todos os açúcares redutores que tem na cana, tá? Que é, inclusive, muito utilizado para balanços e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, vamos dizer aqui, ó, que eu estou com a R da cana. Vou fazer aqui com vocês, ó. A R da cana é 0,65, né? E a minha pol, que é o S 13. Então, como que eu vou calcular aqui o ART? Eu vou pegar esse AR mais esse cara aqui, dividido por 0,95, olha lá, 14,33%. Essa é a quantidade de ART, açúcares redutores totais na cana-de-açúcar. Bom, que é muito utilizado para o balanço de ART, para o cálculo de eficiência em ART, né? O próprio Hitstab é por ART, então eu tenho esse indicador aqui que representa convertendo a sacarose em açúcar redutores, somada à glicose e à frutose, o total de açúcares redutores que eu tenho na cana. Tá entendido? Vamos falar agora de perdas. Quais são as perdas que eu tenho dentro da minha usina? E aí eu quis até colocar aqui coloridinho para vocês poderem entender ali onde quanto mais para o vermelho, né, são as perdas mais relevantes, quanto mais para o verde são as perdas ali menos relevantes, tá bom? Então, gente, a gente tem aqui as perdas típicas numa usina, lavagem de cana. Então, pouco se lava cana já hoje em dia. Eu particularmente não conheço mais nenhuma usina que lava cana, porque, né, a gente está operando com cana picada. E aí, quando você lava essa cana, a perda ela é significativa, né? Pode chegar aqui a 1,5 desculpa, de todo o RT que entra na cana. Mas, mesmo quem não tem lavagem de cana, normalmente tem um circuito de limpeza do esterão, né? Do esterão metálico, né? Do preparo de cana, a própria mesa alimentadora, tem ali um sistema de algumas usinas têm um sistema ali que transporta via úmido a cana que cai ali debaixo da mesa e retorna isso para o teu processo, então acaba gerando algumas perdas ali relacionadas a isso, tá bom? Então ela pode variar aí de 0,2% de todo a ART que entra na usina até 1,5%. Outra perda, e essa é a mais relevante que a gente tem dentro do nosso processo produtivo, é o bagaço, né? Então, a cana, a hora que ela extrai, ela deixa uma parte do ART dela no bagaço que vai para a caldeira queimar. E essa perda, ela pode representar de 3 até 6% de todo o ART que entra na cana, tá, gente? Então, é bem relevante, tá? Ó, vamos fazer uma continha bem rápida aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Então, vou pegar uma usina de 2 milhões de toneladas de cana, ó, cana que na safra o RT médio dela foi 14,5%. Então, a gente está falando que entrou aqui nessa usina 291 mil toneladas de ART. Bom, qual o preço médio do ART, de uma tonelada de ART? Vamos pegar aqui, poxa, número aqui, tá aqui, tá, gente? Mas deve ser na faixa de uns R$ 1.800 uma tonelada de ART. Então, a hora que você pega aqui e fala que vamos pôr 1% de perda aqui nesse indicador. Ó. Então, vamos pegar aqui, ó. 1% de tudo isso aqui perdido, quanto representa em dinheiro? Tem inclusive um vídeo que eu falo sobre
sensibilidade dos indicadores físicos na eficiência industrial lá, no resultado do negócio lá, tá? Tem um vídeo sobre isso aí. Olha lá, 5 milhões, põe um dinheirinho aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, um ponto representa aqui numa usina de 2 milhões de toneladas de cana, um impacto financeiro de 5 milhões de reais. Então, quando a gente fala de 3 para 6 aqui, esse aqui, 6, né? Esse aqui vai perder 30 milhões no bagaço, esse aqui vai perder 15, diferença de 15 milhões. Então, é bem relevante a extração do resultado da sua eficiência e para o seu resultado financeiro também, para pagar isso aqui. Na sequência, eu tenho as águas residuárias, água de limpeza da fábrica, do tratamento de caldo, né, da moenda, eventualmente um vazamento numa acaba impactando essa água residuária aqui, que pode ser de 0,1 até 1%, dependendo do quanto de corrente ali você tem, quantidade de problema que você tem gerando essa perda. Perda no multijato, né, que está relacionado a, ao sistema de evaporação e cozimento, né, que ali você tem produtos de alta concentração e acabam gerando, dependendo da sua operação, arraste. Então, essa perda também é comum aí de zero, o número bom é 0,10, pode chegar a 0,5, né? Até mais. Fermentação e destilaria depende, que a gente não mede como perda em ART, né? Que depende do seu mix, da sua planta industrial, depende da sua eficiência da fermentação e destilação. Então, eu vou tratar isso um pouco mais à frente. E, por último, a perda indeterminada, né? Que ela está representada aqui, ó, com um ponto de interrogação. Por quê? Porque é uma perda que eu tenho no meu processo e eu não meço, né? Então, essas correntes aqui, esses sistemas de medição de perdas que eu tenho da lavagem de cana, água residuária, multijato, torta e bagaço, se eles representassem todas as minhas perdas, a indeterminada seria zero. E não é. A gente vai ver que esse número ele é, em algumas unidades, até negativo. Em algumas unidades ele é 2, 3 pontos percentuais. Então, eu coloquei aqui uma faixa de 0,5 até 3%, tá? Então, são perdas relacionadas à degradação que eu tenho no meu processo, não consigo medir, decomposição bacteriana, todo erro que eu tenho na medição das perdas determináveis, né? Toda essa diferença vai para indeterminada. Qualquer problema, imprecisão que eu tenho na minha amostragem de cana, na minha pesagem de cana, na minha medição dos produtos, do açúcar e do etanol, impacta nesse indicador. Então, é isso, né? Essas são as perdas. Fora isso, eu tenho ainda as minhas eficiências, né? Uma vez que o RT da cana entrou aqui na fermentação, eu tenho a minha eficiência de conversão, né? De, de ART em etanol e depois a de destilação, né? Na fábrica de açúcar, eu tenho a recuperação da fábrica, né? Então, uma parte do caldo vem para a minha fábrica de açúcar, né? Eu transformo isso em xarope, cristalizo, mas lembra que o AR eu não cristalizo? Então esses açúcares redutores, né? Mais uma parte dessa sacarose não vira açúcar cristal, né? Ou VHP, ela vai para o mel compor o meu mosto, né? Que é o meio de cultura que eu uso para alimentar a fermentação. Beleza, pessoal. Então, o tema que eu queria abordar era esse. Você dá tempo de falar do rendimento.
fórmulas simples. Bom, gente, então, continuando aqui, ó, eu consigo encerrar, aí eu uso uma aula para falar do exemplo um e outra aula para falar do exemplo 2, beleza? Então, vamos lá. Ó. Outras fórmulas importantes que a gente tem aqui no cálculo estequiométrico da cana-de-açúcar, ó, é o ATR. O que que é o ATR? Açúcares totais recuperáveis, né? O que é isso, né? A gente conhece, tem o ATR, que é o Consecana, né? Que define como meio de pagamento dos fornecedores, que é uma estimativa de uma eficiência industrial de 91,5%. Então, ele pega o RT, multiplica por 0,91,5 e chega no cálculo do ATR. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês já não é isso. É um cálculo de quanto que eu recupero do RT que entra, tá? Então, esse cálculo é o RT vezes 100 menos a somatória das minhas perdas industriais, tá bom? Aí eu tenho os açúcares totais recuperáveis, tá? Então vamos lá. Outro ponto importante aqui, ó, a eficiência da fermentação e destilação. Uma fermentação, ela varia a eficiência dela de 83% até 92%. Então 92% é a fermentação estado da arte, vamos dizer assim. E ela pode chegar a 83%, dependendo da levedura que você tem, das condições que você trabalha, né? Ela pode chegar a isso. Na destilação, 99,5% de eficiência de destilação, um número sensacional. Ela pode chegar também a 98,8%. Tipos de álcool que são produzidos, né? Então, um resumo aqui, tá? Dos principais. Então, tem o álcool absoluto, seria 100%, né? A gente não consegue isso. Tem o carburante, anidro, tem que ter uma concentração maior que 99,3 e NPM, que é a base peso, tá? O hidratado acima de 93,8. Os álcools industriais, a gente tem o grade B, acima de 93,8 também, e o anidro padrão Europa, que aí esse tem que ser acima de 99,7, tá bom, gente? E na sequência aqui, né, quando existe uma fórmula para você calcular com base nas purezas do caldo que vai para a fábrica, pureza do mel que sai e vai para a destilaria e a pureza do açúcar, é possível calcular a que a gente chama de recuperação de fábrica, né? Que é quanto da sacarose que entrou no meu, na minha fábrica eu consegui cristalizar, tá? Então a fórmula, ela é essa aqui, eu vou fazer ela aqui do lado com vocês, ó. Então, vamos lá. Eu calculo. Então vamos pôr os números aqui, vamos falar que a minha pureza do caldo é 86. A minha pureza do mel tá 55 e a minha pureza do açúcar é 99,5, tá? Então, como que eu calculo? Ó, a fórmula está ali do lado. Então, o nominador ali é o PCD menos o PM, ou seja, pureza do caldo menos a pureza do mel. Aí tem o PA menos PM, que é a pureza do açúcar menos a pureza do mel. E eu tenho aqui o PA dividido pelo PCD, que é o açúcar, pureza do açúcar dividido pela pureza do caldo, tá? E aí eu calculo a minha recuperação, que é a divisão desse cara por esse vezes esse. E eu cheguei aqui na minha recuperação, que deu 81%. Isso quer dizer que 81% de toda a sacarose que tinha no caldo
foi cristalizado e 20% foi embora no mel, tá bom? Esse cálculo é importante também para o balanço que a gente vai fazer depois. Especificações do açúcar, né? A gente tem o cristal, né, com a polarização acima de 99,7, o VHP acima tem que ser no mínimo 99,3, e a pureza deles, né? 99,74 e 99,45. Bom, falando de pureza do mel, aqui, ó, o mel, quando eu tenho um processo de uma fábrica que trabalha com duas massas, né? Faz baixa esgotabilidade, então ela não recupera tudo que poderia recuperar da sacarose, né? Esse tende a ter uma pureza no mel de 55, e um processo com três massas, com alta esgotabilidade, essa pureza pode chegar a 35. Bom, e é isso. Bom, eu encerro por aqui a aula, tá? A aula são conteúdos bem técnicos, mas vai dar uma noção boa para você entender, né? Rodar o balanço de RT depois, que você sabe de onde veio os indicadores, né? Os coeficientes, os valores que vão ser trabalhados no exercício da próxima aula, tá bom? Então, obrigado. Se você gostou, dá um like. Se esse material for útil para alguém que você conhece, compartilha. E para mais vídeos como esse, se inscreve no meu canal. Um abraço, fiquem com Deus.